Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da Bíblia. Quão agradável deve ser para nós a experiência do momento com a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é o poder de Deus. Disse Deus, surgiu aquilo que não existia. Disse Jesus, fica curado, levanta, anda, saia para fora, Lázaro. A experiência com a palavra de Deus é extraordinária e você e eu precisamos viver isto diariamente. Por isso, meu convite todos os dias, todas as semanas é: se apegue à palavra, busque a Bíblia Sagrada. Bom, nós temos vindo aí nas últimas semanas com alguns temas muito especiais. Você se lembra? Tá tudo caro no céu. Lembra dessa série? Pois é, não é fácil ir para o céu, mas é fácil ir para o céu. Em Cristo Jesus nós ganhamos o direito, a dignidade para irmos para o céu. Porém, é mediante a obra do Espírito Santo aqui na terra, no nosso coração, que nós vamos estar preparados para poder ir para o céu. Nós vamos valorizar o céu e então perder o encanto pelos valores, pelas luzes, pelos brilhos desta vida. Bom, depois você viu também igreja, templo cheio e templo vazio. Então, no contexto do envolvimento com as coisas desta vida, deste mundo, muitas pessoas estão deixando de ir à igreja, ou muitas pessoas vão à igreja só por causa dos encantos materiais, dos relacionamentos. Mas o que acontece é o seguinte: você precisa ir para a igreja por causa de Cristo. Você precisa de ir à igreja adorar a Cristo e não pelos encantos. Bom, semana passada nós vimos razão ou as razões para deixar a igreja, para abandonar a fé, para deixar Cristo. Será que são justificáveis as razões que alguns encontram, ou quem sabe eu estou falando para alguém que está planejando buscar encontrar uma razão para deixar de ir à igreja? Olha, eu não toquei nesse ponto, mas o cansaço não é justificativa para deixar de ir à igreja. Muito pelo contrário, é na igreja que nós encontramos o descanso também físico, mental, emocional e, acima de tudo, espiritual. Então estamos aqui numa nova semana, numa nova série. Qual é? Firmes na fé. Ainda continua. O Espírito Santo está batendo, está tocando o meu coração, está falando e eu tenho que obedecer para seguir nessa direção. Concluindo então esta ideia que nós começamos, tá tudo caro no céu, templo cheio, templo vazio, razões para deixar a igreja, vamos concluir aqui firmes na fé. São basicamente 4 semanas que temos seguido nessa direção da ligação das coisas terrestres com as coisas do céu. O nosso coração, o nosso caráter, que é formado pelo poder da atuação do Espírito Santo, trazendo a presença de Cristo, e os encantos do céu. Então, firmes na fé. Que fé? Podemos olhar para a fé em 2 ângulos? É o que eu convido você para o primeiro tema. A fé vem pela palavra. Romanos capítulo 10 e o verso 17. O apóstolo Paulo vem agora e ele abre esse assunto maravilhoso que ele é autoridade na Bíblia para falar a respeito da fé. Da fé nos 2 ângulos. A fé a nível de conhecimento teórico da palavra e a fé a nível de experiência com a palavra, com o poder de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 10 e o verso 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, pelo evangelho, pelas boas novas, e a pregação, as boas novas,
pela palavra de Cristo. Então, o Evangelho está na palavra. Então, o Evangelho é a palavra. Então, o Evangelho são as boas novas. Boas novas de quê? Da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Então, vamos lá. Quando a palavra de Deus ela é aberta, nós conhecemos a verdade de Deus. Então, sem a Bíblia, é sem a verdade, é sem a doutrina, é sem os princípios de vida cristã. Entendeu bem? Se você não abrir a Bíblia, você não vai conhecer a verdade. E entenda muito bem, Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, a palavra é a verdade. Se aberta, nós teremos acesso à verdade. Jesus veio e disse, eu sou o caminho e a verdade. Então, a palavra aberta é acesso à verdade, é acesso a Cristo, conhecimento de Cristo, do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Entenda bem. A palavra de Deus, ela é a única regra de fé. Se nós queremos ter conhecimento doutrinário da verdade, nós precisamos abrir a palavra. E é na Bíblia que nós conhecemos o corpo doutrinário para a vida humana. Entendemos então que muitos abandonam a Deus, abandonam a igreja. Sabe por quê? Porque não tem fé. Por quê? Porque não tem a palavra entronizada, internalizada no coração. Os ensinamentos, ok? Eles não tendo, não vão experimentar a fé, não vão experimentar a verdade, não vão experimentar o poder de Deus. Olha, então encerrando esse primeiro ponto, eu queria lhe convidar que acesso à teoria da palavra sem experimentar a palavra, o poder de Deus, nós não vamos ter fé. Então a fé, o conhecimento a respeito da verdade, que é Jesus, está na Bíblia. Então a fé, a confiança, a segurança de que Deus conduz a nossa vida e Ele sabe o que é melhor, é mediante a experiência com a palavra. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Queremos a cada dia ter acesso à palavra, abrir a palavra, para que nós possamos ter fé, para que nós possamos conhecer de forma teórica e experimental a pessoa de Jesus Cristo. E assim seremos fortalecidos com o pão da vida, no nome de Jesus. Amém. E aí, importante? Então compartilhe. O mundo precisa saber. Grande abraço.